vou falar um pouco sobre o capítulo, né, que foi me colocado. Eu vou pedir licença para incluir algumas coisas, né, que eu achei interessante sobre a região, até mesmo para vocês terem conhecimento de nossa região, que é a Chapada do Araripe, que dentro da Chapada existe o polo gesseiro, que já pega a região do Pernambuco. Eu vou trazer alguns aspectos geológicos, climáticos, e aí trazer realmente o capítulo, que é a agricultura sustentável, como medida de adaptação para o polo GC do Araripe, né? A disciplina de manejo de agrobiodiversidade e recuperação ambiental, professor e professores, a doutora Eliane, o professor Alexandre Poeira e o doutor Antônio Marcos. Aí é o capítulo do livro, né, que eu fiz uma leitura ontem, né, sobre ele, fiz uma reflexão, anotei alguns pontos importantes aqui que tem uma certa concordância e outras tem mais trago como reflexão, para a gente debater se o que tem lá realmente condiz com a nossa realidade. E aí tem os autores, né, sobre nossa região. É uma região muito rica, né, geologicamente falando, culturalmente falando, em termos de vegetação, água, cultura, população, é bem diversificado. Temos a Chapada do Araripe, que ela é internacionalmente conhecida, né? Fica ao sul do Ceará, compreendendo também áreas do Pernambuco e Piauí. Como podem ver na imagem do mapa, a área da Chapada em si tem 7.500 quilômetros quadrados, está entre a altitude de 700 a 1.000 metros a nível do mar. O relevo é tabular e marcante, de forma horizontal. Logicamente que é um planalto, mas a gente tem as regiões de relevos de caatinga, né, que traz outra dimensão. Tem alguns terrenos que aplanam, né, sobre o relevo. E aí a gente tem a região, que é colocado no capítulo, sobre o polo gesseiro. São vários municípios: Araripina, Ipubi, Exu, Bodocó, Trindade, Morilândia, Granito, Cedro, Serrita, Terra Nova, Parnamirim, Oricuri, Santa Filomena, Santa Cruz e Dormentes. É uma região que tem como principal economia a extração do gesso, né? Em níveis nacionais, 97% de produção do gesso extraído daí, né, do país. É incrível o potencial da região e também um dos melhores, considerado um dos melhores gessos em termos de qualidade. A matriz energética que faz gerar esse gesso da região, infelizmente, ainda é extraído da natureza, principalmente das vegetações presentes, que é a madeira, né, para queima. A gente tem, em termos de benefícios para a população, emprega mais de 40 mil empregos na região, né? São mais de 150 indústrias existentes, tanto na questão gesseira, como também em outros, para o subproduto em si do minério. Temos aí uma foto da Chapada do Araripe, para vocês terem uma ideia, que é o Cruzeiro de Santana do Cariri, né, o que a gente chama de Pontal. Aí a gente tem a dimensão como é que é o relevo, né? Embaixo a gente tem um relevo ondulado, né, de transição, e já em cima da chapada uma planície, para vocês verem nessa imagem. Pré-histórica que é marcante essa chapada, já desde o período pré-histórico, né, formada há mais de 130 milhões de anos, né, o Cretáceo inferior, que se teve a invasão do mar e a formação de lacunas na região. A gente tem o município de Santana, de Nova Olinda, que já fica no estado do Ceará, e aí também pegando já do outro lado Exu,
e Araripina, a gente tem vestígios de animais pré-históricos fossilizados, né? E aí tem as imagens de algumas espécies, né, que viveram há muitos anos atrás, aqui, lá na região. E aí, a riqueza, né, na região, em termos históricos, está na Pedra de Santana, que a gente chama. São rochas calcáricas que trouxeram essa riqueza de peixes, né, invertebrados, plantas e algas, e vários outros que a gente pode estar trazendo, até dinossauros específicos da nossa região. Então, é um pouco do que se tem nessa região da Chapada do Araripe. A gente tem essa riqueza em termos de fósseis. O pré-histórico, né, o homem cariri, que a gente teve que a gente chama até os cariris, né, um vestígio indígenas que a gente tem trazidos da nossa região e deixaram um legado, né, em termos de escrituras, que aí pode ser visto. Vale a pena fazer a visita lá dessas evidências. Quem for para o lado de lá, com certeza tem muito a visitar, né? E a gente chama lá os Geoparques Araripe, que a gente tem na nossa região. As caracterização geológica, né, é bem diversificada. É uma região que, por isso que eu tanto reflito sobre essa questão de a gente trabalhar o local no local. Porque no mesmo local a gente tem diversidade. E diversidade eu falo de geologia, de vegetação, de cultura, de disponibilidade de água, de pluviometria, de microclima localizado. A gente tem várias coisas que a gente pode estar justificando que cada um tem que ter o seu plano. E a gente tira pela quantidade de solos, vamos dizer assim, manchas de solos que a gente tem. E na questão geológica também. O embasamento cristalino a gente tem em várias regiões. É toda essa parte branca, é o embasamento cristalino. Esse amarelo mais puxando aí para o amarelo queimado, né, aqui a gente chama de formação Mauriti. A formação Mauriti é trazido como um arenito médio, né, e aí entre os folíolos, silicitos vermelhos, né, e aí entre outros. E os arenitos grossos, né, que eu vou mostrar até imagem para vocês depois, né, e as intercalações de arenitos finos, argilosos, silicitos e folhetos. Já esse meu azulado, que é a formação de Brejo Santo, de São Velho e Barbalha, já é outro tipo de formação. Isso se dá principalmente através do clima, né, que é uma bacia. Se vocês podem olhar esse azul, lá a gente tem um problema grande, porque como se trata de uma bacia, né, um aquífero que a gente tem ali, subterrâneo, o que se tem é poço a cada 50 metros, para vocês terem uma ideia, né? A gente já identificou, devido ter essa quantidade de água subterrânea, vários poços de forma ilegal, lógico, a grande maioria, e puxando essa água, que hoje boa parte da região está até contaminada. Tem essa parte verde, que aí tem uma formação do rio Batateiras e Santana, é outro tipo de formação. Ela puxa mais para o arenito, intercalados de lentes de argila e folhetos. E aí também tem uma parte de calcário, gipsita e folhetos também. E a formação Arajara e Exu, que aí tem uma transição que vem tanto dos arenitos também para o cristalino, puxando mais para já os neossolos litólicos, né? Principalmente a região de Exu. E aí, a transição depois que é feita para Exu, e aí pega os outros municípios do Polo Gesseiro, que é muito parecido. Alguns solos, os neossolos flúvicos de alguma região, até mesmo de algumas veias do próprio Rio São Francisco, que se tem na região, né? São veias secundárias, vamos dizer assim, que vai chegar no Rio São Francisco, e temos também o cristalino, em boa parte da região.
forma predominante. E aí os arenitos que a gente tem são sedimentares, em sua maioria, onde são características dos solos, principalmente na região de Crato, Barbalha, Porteiras, Mauriti, que são solos que muitos chamam, né, em maioria, são os solos argilosos, né, provenientes desse tipo de arenitos. E aí vem as congressões calcáricas, que aí já é o município de Santana, Nova Olinda, que é um que movimenta a economia da região lá. E aí onde sai fósseis internacionais, infelizmente ainda tem o tráfico desse tipo de material, tirando da cultura regional. E a Pedra de Santana, quem não conhece, é uma pedra linda, né, que é específica dessa região. E aí o gesso, na região do Polo GC. Sobre os recursos hídricos, é bem distinto a nossa região, em termos de recursos hídricos. A gente tem um lado muito rico em água, como já colocado aí no slide, temos mais de 300 fontes e cachoeiras, são divididas entre Barbalha e São Velho e Crato, então muitas fontes mesmo, provinda dessa estrutura geológica da Chapada do Araripe. Mas, em consequência, já os municípios de Exu, Araripina, Salitre, que ainda fica no Ceará, e outros não têm tanta riqueza de recursos hídricos. Isso se dá pela geologia da própria Chapada. Os solos, os predominantes que a gente tem na nossa região, são os neossolos litólicos, né? Ou seja, são solos rasos, que, escavando aí em poucos metros, a gente dá na rocha, em outras palavras, para facilitar o entendimento. Os argilosos vermelhos, amarelos e vermelhos, né, são os que a gente tem em algumas regiões, municípios, geralmente são solos bem apropriados à agricultura, né, como um todo. Temos os latossoros amarelos e vermelhos amarelos, são solos já mais fracos, de minerais e, ao mesmo tempo, ácidos e profundos. Pronto, em termos de vegetação, e aí ela entra bem distinta, se a gente olhar na imagem, temos a floresta úmida, que é uma floresta já bem desenvolvida, vai aparecer uma imagem para vocês verem como é essa floresta. Temos o cerradão, o cerrado e a caatinga. Eu ainda incluiria o carrasco, né? Até vou falar sobre isso. Também a gente tem na nossa chapada e nesse polo de transição. A floresta úmida, né, que a gente tem, bem característica, a gente conhece ela como pluvio-nebular, ou ainda floresta ombrófila densa, montanhosa. É interessante que as nuvens, quando vêm do leste, elas têm que fazer essa subida, e nessa subida elas meio que passam arrastando, vamos dizer assim, com essas palavras, na floresta. E aí muitos especialistas dizem que a própria floresta em si é como um pente fino na nuvem, resgatando umidade, né, para a floresta, resgatando água. E aí, em períodos como julho e agosto, a gente tem uma chuva que os nativos conhecem como chuva do gelo, que é justamente quando essa nuvem faz essa subida, que ela tem que realmente condensar um pouco essa subida, e aí se transforma em gotículas de água. Ela faz a precipitação. E aí temos uma chuva fora de época, né, nesse período. É uma vegetação que tem mais de 100 espécies, que a gente considera de gramíneas, e entre outras. Também tem vestígios da floresta, tanto de caatinga em si, como de cerrado, como de cerradão, e a floresta
me fugiu agora ela, mas já eu lembro. Floresta úmida, e nessa floresta, gente, ela tem presença de várias espécies que a gente tem tanto na Caatinga como também só nela que a gente tem, né? Principalmente algumas espécies que são apícolas, como o cipó-uva, ou croapé, como alguns conhecem, que só tem na região. Não foi encontrado em outro lugar do planeta esse tipo de vegetação. E aí, por isso que produz um mel específico daqui, né, dessa região. E aí tem o jatobá, o murici, o tuturubá, né? O babaçu a gente considera como foi introduzida, né, na região. Pronto. E em cima da chapada, a gente sai dessa floresta semiúmida, que é uma floresta mais densa, mais alta, de porte maior, e entra no cerradão, que tem a presença do piqui, muito conhecido, o piqui, por sua questão culinária. E vem o visgueiro, o angelim e o óleo de copaíba, né? O óleo de copaíba, que é um óleo até medicinal, muito procurado para várias enfermidades. Desenvolve ao nível de 800 a 900 metros essa vegetação lá em cima da chapada, está em média aí uns 1.000 milímetros de precipitação, né? Vem o cerrado, na mesma chapada, a gente andando na estrada, a gente vai ver essa diferenciação de vegetação. Começa com a mata semiúmida, aquela onde faz a filtragem das nuvens, vamos dizer assim, e aí depois vem o cerradão e o cerrado. E aí já no cerrado a gente encontra o cajuí, a faveira, o carvoeiro, são algumas espécies bem específicas daquela região. E a chapada em si, ainda nesse momento, ainda está na transição de um latossolo amarelo, são solos fracos, né, em termos de minerais, em termos de matéria orgânica, e profundos, e bem drenados. Ou seja, são solos que já se teve chuvas acima de 100 milímetros, muita água mesmo, com 40 minutos depois a gente não se via mais água em nenhum canto, devido à alta drenagem que esse solo possui. Então, muito ruim de fazer a retenção de água. Esse imagem está meio ruim, mas é o carrasco. A gente tem um carrasco ainda em cima da chapada também, né, que aí é proveniente de algumas espécies mais conhecidas, como o jatobá e a faveira. E ainda tem uma mata seca, que é assim como a gente chama lá na região. É uma transição saindo ainda de um vestígio de carrasco, de um vestígio de cerrado, para uma mata seca. Elas ficam geralmente na chapada, já fica no chapada mesmo, que a gente chama de transição da chapada do Araripe, e a gente chama ela de mata seca. Ocorre numa faixa estreita, quase imperceptível, recobrindo relevos cristalinos, serrotes, vertentes das encostas secas. Tá bom? E aí, proveniente de algumas espécies mais conhecidas, como o angico vermelho, a aroeira, a cipaúba. E aí vem a nossa caatinga, né? Na mesma região, no mesmo trio ali de estados, vamos dizer assim, a Chapada do Araripe, entrando já também no polo gesseiro. É uma vegetação bastante conhecida nossa, no nosso semiárido. Aí tem algumas espécies que podem ser notadas aí nas fotos, como o xique-xique, tem mandacaru, a faveira nessa foto superior, capingueira também aparecendo, tá bom? E lá atrás ainda tem um buzeiro aqui. E aí aqui é o meu solo litórico, né? É bem conhecido alguns locais a floração rochosa e outros locais aqui com em cima ainda uma parte de solo, mas o cristalino bem próximo. E, pronto. Como conhecemos a nossa caatinga, a fauna, a gente tem os animais silvestres, que é essencial dentro do processo de implementação de SAFs, de recuperação de áreas degradadas, e
que a gente chama, primeiramente, a gente tem que deixar as espécies espontâneas dominarem o espaço. São aquelas que são mais fáceis de aparecer. E aí entre a jurema preta, o xique-xique, o mandacaru, lá a gente chama de palma, algumas espécies de palma. Vocês conhecem também o sisal, lá a gente chama de agave, né? E deixa aparecer. Depois que elas aparecerem, aí a gente tenta reorganizar aquele ambiente com outras espécies de importância econômica e para atrair os animais. E aí a gente chama de espécies puleiro. Geralmente são fruteiras ou algum tipo que produza alguma semente de importância para alguns pássaros e alguns animais silvestres, para que esses animais venham, tragam de onde estão algumas outras sementes e comece a fazer o processo natural de recuperação, logicamente com um empurrão. E aí vem a catingueira, já presente aí nesses espaços, as juremas, o marmeleiro são os mais comuns encontrados, né? E aí vem os animais domésticos. E dentro do trabalho, do processo de reorganização do espaço de quintal, que seriam os SAFs a serem implementados, eles entram com um papel importante, só que vão entrar, mais na frente eu mostro isso, não ao pastejo, mas o pastejo indo até eles, né, de forma bem diferente. O gradiente climático, aqui nesse gráfico superior, a precipitação média, a gente vê a distinção que pegando lá no início o município do Crato, a gente tem uma média de 120 milímetros ano, e vai andando em cima da Chapada, chega no município de Exu, e a gente já tem uma média totalmente diferente, não anda muito aqui entre a divisa entre Crato, são municípios de divisa, né? A gente tem essa média, logo no Crato anda mais ou menos uns 40 quilômetros, né? Se pegar a mesma divisa, a gente anda bem menos, que são municípios de divisa, a gente já tem a distinção. E aí chegamos em Oricuri com uma média de 500 milímetros ano, muito baixo. O capítulo ele traz como sugestão de planejamento sustentável para a região esse modelo de screening. Esse screening para a seleção de materiais tolerantes, onde a gente até concorda e discorda de alguns pontos do próprio capítulo, né? A gente já tem tecnologias na própria região com espécies de maior adaptação, ou seja, a própria caatinga em si já é adaptada à nossa região. Então, por isso que muitas vezes é melhor a gente trabalhar com espécies, bem colocado pelo Rubens, ele trouxe isso de forma bem elegante, né? Que primeiro a gente trabalha o que já existe. São espécies de importância econômica que já existem na nossa região. E quando eu trago o marmeleiro, tem importância apícola, adaptada à nossa região, tem uma importância medicinal, né? Temos outras, como a murta, tem uma certa importância econômica, né? O pessoal consegue fazer com o seu subproduto, fazer alguns licores, né, que conseguem vender. Temos outros que são introduzidos, mas também que fazem parte, né, o genipapeiro, também medicinal, e também se fazem como licores. Quando vocês forem na região, vocês vão conhecer uma cooperativa que trabalha com isso. E as espécies de caatinga mesmo, o pessoal hoje estão tirando as essências, os óleos essenciais, tanto para a questão de cosméticos, né, como também de perfumes, de maneira geral. E aí algumas indústrias farmacêuticas já vão lá na cooperativa e compram esses óleos essenciais. Ou seja, a gente tem potencial econômico já na região, que é possível se trabalhar e está sendo trabalhado. E aí tem essa sugestão de screens que entra como sorgo. O sorgo já é bem problemático, por mais que seja uma excelente biomassa, né, que a gente pode estar trabalhando com ela, mas já não é de cultura o pessoal trabalhar ela. Então, para a gente introduzir uma que não é de cultura do pessoal, fica mais difícil de a gente conseguir convencer na prática que isso ali vai dar certo.
mas que mais na frente a gente consegue introduzi-lo. Mas já o próprio SAF em funcionamento. Aqui é uma imagem, isso é no município de Exu. Quem tiver a oportunidade um dia, tiver uma viagem por lá, a gente pode conhecer. Isso aqui é a casa do Vilmar Lemen, né? Ele é um agricultor agroflorestal, é geógrafo, está fazendo mestrado em desenvolvimento regional sustentável. E aqui é olhando de cima, que são as tecnologias sustentáveis que a gente pode estar citando. Se a gente olhar aqui nessa casa, a gente tem 2 reservatórios, cada um com 52 mil litros de água. Fora esse, na frente da casa tem uma cisterna menor de 16 mil litros. Aqui atrás é uma cooperativa dos associados, lá da Vila dos Paudóia, né, a Associação dos Paudóia, e atrás tem outra cisterna. Isso aqui é em cima da Chapada do Araripe, solo altamente profundo, mínima condição de a gente conseguir cavar poço e encontrar água, no mínimo aí de uns 700 metros de profundidade, né? Muito profundo mesmo. E essa área aqui era uma área altamente degradada, que antes era produzida mandioca. Toda a vida tirava mandioca e replantava mandioca, até que ela realmente ficou em processo de desertificação. E aí o Vilmar, em parceria com a gente mesmo, como instituição, começamos a trabalhar os SAFs como alternativa de recuperação. Lógico que a gente pegou áreas totalmente degradadas para começar do zero. E aí a gente tem que, primeiro, deixar as espontâneas, as que já existem lá, é um jeito de preservá-las, pegar as matérias secas das que não conseguiram resistir, ou as podas, que a gente chama podas mínimas e sucessivas, para trazer e começar a fazer a cobertura seca desse solo na região. E aí entra com a palma forrageira, fazendo linhas, e muita gente pensa que o sistema agroflorestal não pode ser planejado economicamente e organizado. E aí vai ser uma prova que a gente consegue fazer de forma organizada. Não é aquela coisa aleatória mesmo, né, de qualquer jeito. É de forma planejada economicamente. E aí entra a palma no processo de retenção de umidade, né, de ter uma matéria suculenta, vamos dizer assim, para os animais no período de seca. E aí já vem ela. E andando com outras espécies de importância econômica e ambiental. E aí a gente pode trazer algumas espécies de importância para a extração de óleos essenciais, outras para a extração de amêndoas, outras para a extração, na verdade, de acolhimento dos animais da fauna. São espécies que vão fornecer alimento para os pássaros e alguns animais silvestres, como exemplo a cutia, porque a cutia em si é a principal propagadora do piqui, e aí, tendo cutia, a gente vai ter espécies de piqui ainda sendo salvo no nosso sistema. E aí traz outras espécies, como aí na foto, a gente acaba olhando no geral e não vê, mas tem espécies de abacaxi, algumas espécies de amêndoa trazidas, são exóticas, né? Não é nativas, outras espécies nativas têm que ser preservadas nesse período, até mesmo que a gente tem que deixar as espontâneas para começar o processo. Fazer de forma organizada também uma intercalação com capim, se a gente pensa em criar animais, né? E aí tem que ter o capim fazendo o papel dele, tanto para uma futura cobertura morta, como também para a alimentação dos próprios animais. Uma linha aqui, vocês estão vendo que é uma linha totalmente organizada com outras espécies. Como fica a área depois degradada? Isso aí é o pós. É incrível a gente ver isso numa chapada que não tem água de forma alguma e a gente conseguir ver uma coisa belíssima dessa, de diversidade, num lugar que realmente é seco, não tem água. Ou água de cisterna ou água de carro-pipa, não tem água encanada, né? E a gente conseguir ver um sistema agroflorestal nesse porte. E aí se tira recursos econômicos de várias formas, tanto para questão de óleos essenciais,
de alimentação humana, e tem várias fruteiras aí nesse espaço. Isso mostra aqui, ó, mangueira, ou seja, manga lá atrás, espécies de castanha do Pará aqui presentes, algumas espécies de madeira para o uso da própria madeira na própria propriedade ou para venda, né, de estacas, o capim para alimentação animal e outras espécies de importância medicinal que também eles fazem a retirada das folhas para fazer aqueles pequenos sachês para vender no mercado. Então, é uma diversidade grande e muito dinheiro aí, de várias formas. E o manejo tem que ser feito, como toda área tem que ter o seu manejo. E aí os cortes de algumas espécies para poder não sobre... E aí a gente tem a regra de sucessão, né? Então a gente tem que começar a trabalhar as podas dessas plantas para até mesmo a luz do sol poder entrar e não estar sobreando algumas espécies de importância econômica. Vê aqui que tem até bananeira. Isso em cima da chapada, gente, é muito difícil a gente conseguir manter uma bananeira sem estar com muita água nela. E aqui a gente tem espécies aqui, ó, de bananeira em cima da chapada. Isso é um solo, um latossolo amarelo. E aí as espécies de eucalipto, que tanto se vende a estaca, como se retira também as folhas para uso medicinal e o óleo essencial. E a importância também apícola. E é isso, algumas coisas, não deu para trazer muita coisa do polo, até sugerido pelo próprio capítulo, né? Mas, em suma, é isso. Muito bem, muito bem. Parabéns aí. Rapaz, eu conheci essa serra aí do Araripe. Tem que conhecer pessoalmente, né? Parece que realmente tem essa floresta úmida, tem essa uma mudança de clima, o microclima, né? Fantástico. Você trabalha aí perto? Como é que seria isso aí, Francisco? Eu trabalhei por 12 anos, me afastei agora por causa do doutorado, né? Mas minha pesquisa é lá na Chapada do Araripe, envolve o município de Exu, Bodocó, Araripina e Tinha Tupi, orientador? a doutora Eliane. Oh, rapaz, que legal. Ela é orientadora. Tá para qualificar em breve, né? Seu trabalho, né? Isso, o meu trabalho ele envolve o reuso de água, inclusive na própria Chapada do Araripe. Na Chapada, em cima, não existe olho d'água, né? Porque a gente tem um latossolo amarelo totalmente profundo. E aí eu trouxe a ideia, vamos fazer um negócio diferente, vamos botar olho d'água em cima da Chapada do Araripe. E aí usando as águas cinzas, né? As filtragem da água para que ela seja possível a dessedentação dos animais silvestres e domésticos.